pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui ao lado do meu amigo Alexandre, torcedor do Sport Clube do Recife. É isso? Isso. Comentar um pouquinho desse jogo. Vamos lá. Sport 4-1, diante da equipe do Jaguar. Foi logo o primeiro gol com menos de 5 minutos. Depois o Sport faz, vamos lá, primeiro com o Leno Lobato, depois 2 gols do Paciência. 2 gols de centroavante mesmo. 2 golaços, inclusive. Exatamente. 2 golaços, 2 gols aí bem bacana mesmo. Uma, ele teve ali a frieza de tirar o zagueiro, né? Foi dar o bote porque quer, mano. O zagueiro ali tem que só cercar e o outro, o goleiro se abestalhou, ele fez o gol. Então, mas a pergunta que não quer calar. Primeiro, Paciência, aprovado? Assim, é um jogador que veio com muita pompa, né? Uma certa visibilidade, porque já jogou com o Cristiano Ronaldo, né? Jogou na seleção portuguesa, né? Um jogador importante. No primeiro jogo ele ainda demonstrou uma certa falta de, vamos dizer assim, entrosamento, né? Com o futebol brasileiro, o esporte, né? Mas já ontem, contra o Jaguar, ele demonstrou que se familiarizou, né? Acho que... Então tá aprovado. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Leno Lobato, calando a boca de muita gente. Veja, Leno Lobato, ele é um jogador que desde o ano passado ele não conseguiu se firmar no ano passado, mas participou de jogos importantes, demonstrou ser um jogador que poderia somar, e essa confiança que o Sport deu a ele, ter mantido ele no elenco, ele está conseguindo provar, né? Gustavo Maia é a grande surpresa assim, vamos dizer assim, a grande surpresa boa, né, que o Sport trouxe para o torcedor, um jogador que veio do Náutico e tá fazendo valer o investimento que foi feito, deve ter sido feito o investimento, e tem contribuído muito, e a torcida está feliz com ele. Boa! Aí o Sport faz 3-1, um belíssimo gol do Pedro Michael, viu? Sem falar nisso. Falha de Kaique França, vale ressaltar. Artilheiro do Campeonato Pernambucano, 5 jogos, 5 gols. Eu ia justamente tocar nesse ponto. Hoje, no Léo Medrado e Traíras, Trairinha, por favor, joga esse recorte. Léo, dá essa moral aqui pra gente. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o senhor Evandro de Carvalho, ele dá uma declaração ao vivo, dizendo que o Sport precisa contratar um goleiro para a Série A. Porque o Kaique não é goleiro para a Série A. Acha o cara certo. O Coutinho é repelente da bola. Tem o frangueiro aí, já pegou as 30 bolas. O goleiro Everton. Aí é frango. Frangueiro. Falha. Kaique tava saindo do gol, pô. Ele tava indo pro lado, saindo da barra. Isso não é goleiro de Série A, não. O Sport tem que contratar um goleiro. Isso, presidente. Isso não é goleiro de Série A, não. Não tem 1,5 m. Tem 1,5 m. Não se estica, não pega uma bola. Você concorda? Discorda? O que você acha? Primeiro analise essa fala e depois analise a falha dele no jogo. Eu vou analisar no contexto maior. Só rapidinho, sabe quantos jogos tem o Kaique França na Série A do Campeonato Brasileiro? Não tem esse número. Somente 5. Certo. Acho que foi muito sério. Veja. Então vamos lá. A gente primeiro precisa saber quem está falando a frase. A gente tá lidando com uma pessoa que está extremamente desgastada, que é o caso de Evandro Carvalho. Eu acredito que, é uma opinião minha, ele deveria tomar conta da federação. Mas ele não está tomando conta, não. A partir do momento que ele entra no contexto de querer dizer o que o clube tem que fazer ou não, ele já acredita. E se ele quiser dar um conselho ao esporte, aí eu dou, o esporte deve protagonizar aí uma discussão maior acerca da presidência da federação. Se o Evandro Carvalho quiser dar algum conselho ao esporte, é esse. Protagonizar uma organização da federação. Chamar os outros clubes. No primeiro momento que veja bem, você como presidente da federação, quando você dá uma declaração dessa, então você pode também dar o direito dos clubes se meterem na sua federação. Exatamente. Tá bom, entendi. Porque Evandro, todas a gente deve dizer que Evandro dá, é aquele cara boçal, aquele cara que quer mandar sua mensagem como se nada mais tivesse razão. Resumindo, você está dizendo que ele é o Evandro de Carvalho Maduro. Maduro, é o ditador. Ele quer agora... Ele não está tomando conta nem da federação dele. A gente está vendo aí muita gente criticando ele, torcedores criticando. A gente chegou numa fase que tem páginas de futebol, que veja que absurdo. Enquanto a gente briga por páginas nos estádios, a gente está vendo páginas de futebol chamando ele para briga, e ele próprio, em áudios vazados, que aí a gente não sabe se realmente é a voz dele, se é ele, se não é,
chamando torcedores para briga, para dar tiro em torcedores. Isso não é uma postura de um presidente da federação do nível de Pernambuco. Então, já falando de Kaique França, que foi a sua segunda pergunta, acredito que foi uma falha de Kaique França, mas não é algo que desestabilize o jogador, desestabilize o elenco. O Kaique França deu muitas alegrias ao Sport no passado, inclusive é um dos principais nomes. Se a gente pudesse citar, eu citaria 3 nomes, e Kaique França está incluído nesses, que garantiram o Sport o acesso, porque ele demonstrou uma segurança na defesa do Sport, no gol do Sport. E se a gente pudesse citar um jogo, que não é do Brasileirão, mas se pudesse citar um jogo, é aquela derrota contra o Bahia, que se não fosse ele, a contagem é acima de 5. Com certeza o Bahia vinha com o time estruturado e amassou o Sport naquele jogo. E se não fosse Kaique França, ia ser muito pior. Muito pior. Agora vamos para o segundo tempo. O Sport faz algumas alterações. O Paciência sai, Chico sai e Lucas Lima sai. Entra um time aí alternativo, mais do que já estava, né? Tem alguns jogadores que não são considerados titulares e outros sim. Eu acredito, já pensando no clássico. Aí entra alguns jogadores que eu estava até anotando aqui em off. Adriel, base. Dedé, base. Chico era base, mas saiu. Aju e Renzo. O Sport tem 5 jogadores e dos 5, 4 terminaram o jogo como titulares. Isso é bom para o Sport, né? Eu acho que é um movimento bacana até do próprio Pepa em utilizar a base. Sim. E a gente poderia também, no caso, teriam 6, não tivesse poupado o Zé Lucas. Por conta de 2 cartões amarelos. Isso, para poder jogar o clássico. Zé Lucas vem destruindo nas partidas. E eu acredito que um clube, se ele visa crescer, ele tem que focar justamente na base. Não é isso? Cuidar da sua base para que a gente possa assim ter um retorno futuro. Os maiores clubes do Brasil hoje, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, investem muito na base. Exato. Palmeiras aí, a gente está cansado de ver o Palmeiras vender jogadores da base por valores milionários. Um dos exemplos dele é o Hendrick, o Estevão, que deve estar sendo vendido também por esses dias. Teve um zagueiro agora, recentemente. Sim. Né? Tem o Flamengo, que vendeu o Vinícius Júnior, que está destruindo no Real Madrid, Paquetá. Enfim, a base é a salvação de um clube, principalmente dos clubes como o Clube do Nordeste, que não tem tantos investimentos de empresários, de empresas, né? Então a base, ela salva e a gente pode aí... o Chico, com certeza, vai ser um dos jogadores que futuramente será vendido por um valor alto. O Renzo também, o Aju. Todos que terminaram o jogo ontem são importantes e com certeza vão dar muitas alegrias ao torcedor. Só lembrando que o Gustavo Coutinho fez o gol no dia de ontem. Eu acho bacana, a torcida aplaudiu bastante, incentivou a ele. Eu acho que é o momento de você resgatar esse atleta, querendo ou não. O Sport fez um grande investimento, 7 milhões de reais, mais de 7 milhões de reais. Um jogador que não estava conseguindo performar, isso é normal. Você vive de altos e baixos, esperamos que seja o primeiro de muitos em 2025. Agora, vamos para Náutico e Maguari. Lembrando que hoje o Santa Cruz é o líder do campeonato pernambucano. Caso o Maguari vença, ele passa o Santa Cruz. O Maguari tem 2 jogos a menos. Exato, do Suede Lima, treinador que foi da base da equipe do Sport Clube do Recife. Alguns jogadores conhecidos, futebol pernambucano, o Lelê, o Ítalo, ex-Sport, o Sandoval, ex-Santa Cruz, Memo, ex-Santa Cruz, e o Éricles, ex-Santa Cruz, e também o Retrô. Mete medo nessa equipe do Náutico, lembrando que o Náutico para mim vai com a equipe titular, tem Paulo Sérgio, tem o Samuel Couto Sussanhá, enfim, Souza, Auremir, Patrick Alain, Marco Antônio. Mete medo. O Maguari? Mete porque a gente percebe que o Maguari é um time que está entrosado, né? É um time que conseguiu encaixar com o modelo de jogo que o Suede ele vem desempenhando, né? Desde a época de esporte. Já está no Maguari desde o ano passado. Isso. Não começou um trabalho agora. Ou seja, então mete medo do Náutico porque os times que são de Série A, Série B, até a Série C ali, eles estão jogando com times alternativos nesse primeiro momento. E termina que demora mais a ter um entrosamento. E o Náutico ele não vem tendo boas partidas. A melhor partida que o Náutico teve foi contra o Ceará. Contra o Santa não conseguiu demonstrar isso, embora tenha vencido o jogo. Mas não conseguiu demonstrar o mesmo que demonstrou contra o Ceará. Então o Maguari, com sua proposta de jogo, mete medo no Náutico e não se surpreendam caso o Maguari vença o jogo. Ou é pra ir, viu? Boa declaração. O Maguari é um time que está entrosado, não ganhou as 3 em vão, né? Não ganhou do Retrô, 3-1 no primeiro jogo.
ou seja, o Retrô, que é a quarta força, vamos dizer assim, do estado, vem com um time com investimento muito alto, embora esteja numa situação difícil no campeonato, mas não é um time que deva ser esquecido. Então, agora venceu do Retrô, venceu do Central, então pode sim causar um certo medo ao Náutico. Então, pessoal, isso aí foram as notícias do Náutico também. A última notícia, Douglas Borges fora da equipe do Náutico, e quem veio foi o Muriel, ele mesmo, o irmão do Alisson, né, goleiro da seleção brasileira. O Muriel foi Internacional, Bahia, Fluminense, enfim, espero que dê tudo certo. Sabia muito bem dessas trocas do Náutico de goleiro, que tem que ter mesmo, só que é o seguinte, agora não adianta ficar trocando novamente. Você traz um goleiro muito gabaritado, um goleiro de nome, que teve um renome no futebol brasileiro, jogou muito tempo em Série A, só que é o seguinte, agora tem que mostrar dentro de campo, que o Náutico precisa de um goleiro para, quem sabe, ele não consiga ter o êxito no Campeonato Pernambucano, no Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também no Brasileiro da Série C, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal do Ricardo Rocha Treino no YouTube, dá aquela moral. Agora deixa o seu Instagram, meu amigo Alexandre. Meu Instagram é o Alexandre Santos 19, se puder seguir a gente lá. E também nós temos um blog de notícias que é o Correio Olindense, @CorreioOlindense. Também, quiser seguir a gente, curtir as publicações, compartilhar e participar dos das notícias que nós trazemos sobre a cidade. Então, pessoal, dá essa moral, nosso grande amigo Alexandre, do Correio Olindense. Trairinha, bota aí o Instagram do homem e também do Correio Olindense. Tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos embora que amanhã tem mais.